Bom dia, bom dia, bom dia. O Salmo 118, no versículo 24, vai estar dizendo assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Aleluia! Para que será que foi feito esse dia? Por que será que o Senhor te despertou hoje? Para que você se alegre, para que você regozije-se nele. Aleluia! Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Amém? Bom dia, povo de Deus. Oh, aleluia! Louvemos, exaltemos o nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre autoridade e poder. A diferença entre autoridade e poder. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 8, onde o Senhor vai estar falando com um centurião. Nós vamos ler e vamos discorrer sobre essa passagem, que é linda. Fala assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado, o meu servo, o meu escravo, jaz em casa, paralítico e violentamente endemoniado. E Jesus lhe disse: Eu irei até a sua casa e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado sarará, ficará curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, eu tenho soldado às minhas ordens, e eu digo a este: vá, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos descrever quem era esse centurião, sem nome. Centurião, ele era designado, esse aqui, para ser guarda em Cafarnaum. Ele era um soldado romano que estava designado para guardar aquela cidade, Os centuriões eram oficiais militares romanos e eles comandavam 100 soldados, por isso o nome centuriões. Representava a autoridade do imperador na época. Os centuriões tinham prestígio, autoridade. E Jesus, por acaso, estava entrando em Cafarnaum, realizando seus milagres.
E esse centurião que não tem nome, nem passado, nem futuro, sabendo que o Senhor estava passando por ali, e via de regra o centurião comandava muitos soldados, ele deveria ter ouvido falar sobre o Messias, e não tinha quem não conhecesse Jesus, né? Porque qualquer um que olhasse para ele, via nele esperança, paz, amor, porque o nome dele é Messias. Messias quer dizer o Salvador, o Redentor, aquele que alivia a dor e o sofrimento das pessoas. Provavelmente, esse centurião já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Porque Jesus era muito popular, muito conhecido, ainda que ele não desejasse isso. Mas por onde ele passava, as multidões o seguiam, se espremiam para vê-lo, porque onde ele passava, os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas se manifestavam, saltava aos olhos de todos. Todos sabiam que os cegos viam, que os paralíticos saltavam, que os leprosos eram limpos, que os cativos eram libertos. Aleluia! E com certeza, em Cafarnaum, esse centurião ouviu falar que esse profeta estava na cidade. E esse centurião tinha um escravo. Não era um empregado, um serviçal como é hoje. Naquela época, era um escravo mesmo. E esse centurião se destacou na história, não apenas pela sua competência profissional, mas ele também ficou conhecido pela sua empatia pessoal, por uma fé ímpar e especial. Um tipo de fé que nos desafia hoje, mesmo depois de passados 2000 anos ou mais. Quando esse centurião teve a oportunidade de ficar frente a frente com o Senhor, ele podia pedir tudo que ele desejasse para ele. Ele se lembrou do servo dele, do serviçal dele, do empregado dele. Sinceramente, querido, se você estivesse diante do Messias, pudesse pedir qualquer milagre, qualquer cura para você, você se lembraria do seu empregado, da pessoa que limpa a tua casa, do seu funcionário? Seja sincero. Ele se lembrou. E ele disse: Senhor, meu servo está em casa, em cima de uma cama, paralítico e violentamente endemoniado, perturbado. E esse servo também não tem nome. Perceba que aqui ele é anônimo também. Não tem genealogia. A única coisa que se sabe é que ele era escravo desse centurião. Ambos anônimos. Ele estava paralisado numa cama, moribundo. E esse centurião vai até Jesus e implora pela vida do seu servo.
E quando Jesus diz, olha, eu vou até a tua casa, me faz lembrar que Jesus não limitou o reino de Deus apenas para os descendentes físicos de Abraão. Lembre-se, ele não era um judeu, ele era um gentio. Na realidade, ele era um soldado romano que oprimia os judeus. Mas essa atitude de Jesus deixa claro, nos ensina que ele está aberto a todos que nele crêem. E quando Jesus responde para aquele homem, eu vou até a tua casa e vou lhe dar saúde, a resposta do centurião impressiona Jesus. Ele diz para o Senhor, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Mas eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Que fé é essa? E ele fala, eu sei disso, porque eu sou autoridade. E eu falo para um soldado meu, vai, ele vai. Eu falo para o outro, vem, ele vem. Eu falo para o meu servo, faça isso, ele faz. Então, se o Senhor liberar uma palavra, é o suficiente para o meu servo se curar. Meu Deus do céu. Jesus maravilhou-se essa resposta e disse, em verdade vos digo, que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. A santidade, a autoridade de Jesus impressionava, saltava aos olhos, ele transpirava autoridade, poder. Eu lembro, quando eu vejo essa certeza desse centurião de que o Senhor era poderoso para fazer isso, apenas liberando uma palavra, uma palavra, alcançaria o servo à distância. Eu lembro lá em Lucas 5:8, quando Simão Pedro, foi convidado a lançar a rede, e veio tanto peixe que estourou, e ele disse, meu Deus, eu estou diante do Senhor, afasta de mim, Senhor, porque eu não aguento tanto poder, tanta santidade, eu sou um homem pecador. Isaías 6:5, quando ele diz, ai de mim, pois eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Temor e tremor diante do poder e da autoridade do Senhor. E a gente tira desse trecho algumas lições. Lições de atitude, fé e humildade. Ele tomou uma atitude, eu vou até o Senhor. Ele teve fé para declarar que uma palavra dele curaria o seu servo. E humildade para dizer, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não precisa tudo isso. Ele se preocupou com os seus serviçais. Infelizmente, hoje em dia, são poucos que ficam preocupados, que valorizam quem está abaixo de si, É muito triste ver hoje patrões, diretores, líderes explorando seus empregados, subjugando, humilhando, não pagando o justo, explorando mesmo. Isso acontece no meio profissional, na política e até mesmo nas igrejas,
quem tem título, quem tem poder, usando para humilhar quem não tem, né? Esse centurião anônimo nos ensina a dar mais atenção a quem nos serve, a quem nos ajuda, a quem está conosco, a quem está abaixo de nós. Ele não se valia do título de centurião. Pessoas que ostentam sua posição, né, em relação a outros. Sabe aquela frase? Ah, você sabe com quem você está falando? Já ouviu isso? As famosas carteiradas, né, que nós vemos na TV, até vereadores, deputados, né? Aquela reportagem que um guarda civil, na época da pandemia, pediu para que um senhor colocasse a máscara dentro de um lugar fechado, que ele foi violentamente humilhado, né, por esse senhor, que era um desembargador. Mas glória a Deus que nesse caso a justiça trabalhou e ele foi condenado a pagar 20 mil reais de indenização ao guarda municipal. Graças à tecnologia, né, do celular filmar tudo, né, e ser usado como prova. Aqui o centurião não se valeu do seu cargo, não deixou o seu caráter ser contaminado pela sua posição. Ele sabia diferenciar autoridade e poder. Vamos deixar claro o que é autoridade e o que é poder? Pense em um policial fardado, com um apito na mão ou não, mas ele está ali fardado, num trânsito, numa avenida com bastante movimento de carro. Pessoas reconhecem nele, nessa farda, autoridade. Ele é uma autoridade naquele lugar. Ele vai ficar como guarda de trânsito ali. Ele vê que o pedestre quer atravessar a faixa e provavelmente, por acaso, o farol está quebrado, mas ele aponta para os carros, faz um movimento, soa o seu apito e os carros param. Param porque ele tem autoridade e os motoristas o respeitam. Mas ele tem poder para parar os carros? Não, claro que não. Entendeu agora a diferença entre poder e autoridade? Ele tem autoridade para pedir para parar, mas ele não tem o poder para parar os carros. O centurião, ele tinha autoridade do imperador romano para dar a ordem, de manter a ordem, mas ele não tinha o poder tinha e tem e terá eternamente o Deus soberano, o eterno Deus. Nunca se esqueça disso. Autoridade pode ser ortogada e revogada, ou seja, ela pode ser dada e tirada, mas poder não se perde, ou seja, Deus sempre será o Deus soberano, o Deus poderoso. Ele exercia sua autoridade com confiança e convicção. Ele tinha certeza que os seus subordinados o obedeceriam. Eu mando fazer isso, ele faz. Diga ao outro vai, ele vai. Isso é quando você tem um líder que você respeita, que te passa confiança. Obedecê-lo não é um peso, é um prazer. Esse oficial romano exercia autoridade
em nome de outro, que era o imperador. E isso nos ensina que exercemos autoridade no nome de Jesus, mas o poder é dele e não nosso. Ele sabia que Jesus tinha autoridade sobrenatural, poder sobrenatural. Ele era um gentil, ou seja, um pecador. Desconhecia o poder de Deus manifesto em Jesus. Mas ele não tinha a menor sombra de dúvida sobre a capacidade sobrenatural do Senhor em realizar milagres. E isso era uma coisa que os fariseus, os mestres da lei, viviam tentando desconstruir o poder sobrenatural de Jesus. Ele sabia que uma palavra do Senhor poderia mudar qualquer situação adversa. E essa, queridos, é a consequência natural de quem crê no poder de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Hebreus 11:6. Ele demonstrou uma fé singular, esse centurião, ímpar. Essa fé que na maioria das vezes nós temos medo de expressar. Nós somos tímidos, nós não colocamos em prática. Hoje, esse centurião anônimo nos desafia a crer que basta uma palavra para que tudo mude em nossas vidas. Que nesta manhã, aleluia, Jesus, o soberano Deus, o Todo-Poderoso, libere sobre a tua vida a palavra que você está buscando. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.